Oi, Lizzy, tudo bem? Se tiver algum problema para me escutarem, me sinalize, algum problema com a conexão. Se tiverem alguma dúvida também, podem mandar aqui nos comentários, que o pessoal do marketing também tá me ajudando, acompanhando aqui, e vai anotar e vai me passar também pra gente responder as dúvidas de vocês. Bom, gente, hoje a live é proposta pra gente falar sobre aqueles relatórios da área restrita. Então, todas as serventias aqui de Santa Catarina, quando entram lá na parte de cadastros do TJSC, tem lá uma parte escrito provimento número 88, é uma coisa nova, né, do final do ano passado, e lá tem algumas questões que precisam ser preenchidas. Então, ano passado, no final do ano, a gente já fez uma live falando sobre o preenchimento, passo a passo. Também a Officer tem um artigo escrito com o passo a passo para ajudar vocês. E aí ficou duas coisas pendentes, né? Que foi o relatório de registro das operações e o relatório dos dados cadastrais das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, a nossa live de hoje é para a gente tratar também desses relatórios que ficou, né, para serem anexados lá, mas eu também gostaria de rever com vocês os outros pontos daquela área. Então, plano de ação, oficial de cumprimento, os registros de banco de dados. Então, para quem ainda não fez esse preenchimento, para que de alguma forma a gente consiga auxiliar vocês nisso, tá bom? Fico muito feliz que tem gente entrando ainda, vou esperar. Já passou 2 minutinhos, já vamos iniciar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Suelen, sou especialista jurídica aqui da Officer Soft. Percebi que nas outras lives, algumas eu não me apresentei. E aí eu vejo que tem gente que não é nosso cliente, que talvez não me conheça. Então, meu nome é Suelen, eu acompanho aqui as atualizações normativas, né, legislativas. E essa que eu trago hoje para vocês é do estado de Santa Catarina. Tá bom? Então, eu gostaria de primeiro tratar um ponto com vocês. Ano passado, quando a gente fez a live, ela foi baseada na circular 316, que passou, né, a obrigatoriedade desse preenchimento dessas abas. Então, lá a gente falou passo a passo, e aí até tínhamos comentado sobre a dificuldade de entendimento de algumas coisas que estavam sendo pedidas. Por exemplo, esses relatórios de registro das operações e dados cadastrais. Posteriormente a 316 veio a circular 329, um pouquinho depois, umas semanas depois, a partir de um questionamento da Officer, inclusive, em que a gente solicitou um prazo maior para que as serventias conseguissem gerar esses relatórios, porque senão vocês teriam que fazer eles de forma manual. E aí, naquele momento, era muito inviável, já que estavam sendo solicitados registros de todas as operações, dados cadastrais de todos os clientes. Então, seria necessário que a Officer se adaptasse. A partir disso, então, a gente abriu tickets, que a gente chama de tickets, as demandas aqui internas da Officer. Esses tickets foram abertos e foram priorizados pelo setor de desenvolvimento, que prontamente se disponibilizou e fez o desenvolvimento dessas telas. Então, hoje eu tô aqui para dizer para vocês que na versão 3.31 vão ser liberados as telas para geração desses relatórios. A data para liberação é terça-feira, dia 31 de janeiro agora, para todos os clientes. Nós já começamos essa semana a liberação das versões piloto, que é os primeiros clientes que são versões testes, que a gente chama. E aí, na terça-feira, a liberação é para todos. Então, quem quiser já, né, atualizar, a partir de terça-feira, se não atualizar automaticamente, pode entrar em contato com o suporte aqui da Office. Até lá, então, fica apenas para a versão piloto, para a gente ter um controle de quem está atualizando e quem não está. Nessa versão 3.31, vocês vão perceber que aonde vocês tiravam lá o relatório do Sisquaf, vai ter agora mais duas telinhas, que é um para o relatório dos registros das operações e um dos registros dos dados cadastrais. Mas aí tem mais um ponto, mais uma circular. Além da circular 316, que instituiu a obrigatoriedade, a 329, que prorrogou o prazo, também temos agora a circular 346,
que ela trata da suspensão. Então, o que acontece, gente? Algumas outras empresas, também muitas serventias, realizaram questionamento para a corregedoria, justamente a questão da necessidade. Qual a necessidade da serventia encaminhar todos os registros das suas operações, os dados cadastrais, se essas são informações já previamente encaminhadas ao SISCOAF? E também agora a gente tem a LGPD, que precisa de um embasamento legal, né, da necessidade mesmo de fornecimento dessas informações. Então, vocês vão perceber que nessa circular 346, os incisos 4º e 5º, lá do Código de Normas que traz essa obrigatoriedade, eles foram suspensos até ulterior normativa. Então, o que isso significa? Lá na área restrita, naquelas abas, aquelas partes que tem para colocar as informações, vocês precisam ter preenchido o plano de ação, que é aquele que a gente tinha conversado da cartilha do Colégio Notarial do Brasil. Também precisa ser preenchido o oficial de cumprimento, que é a informação que vocês pegam lá da Justiça Aberta. O relatório de registro de banco de dados é apenas nos casos em que a serventia faz algum tipo de alteração em algum tipo de banco de dados que tenha interferência em participações societárias, o que eu vejo que nenhuma serventia faz, então a princípio fica dispensado esse preenchimento. E também é preciso que vocês preencham lá a comunicação semestral, as informações da comunicação semestral, ou seja, se no último semestre teve algum tipo de comunicação ao COAF ou não. Então, recapitulando aqui para vocês, vocês precisam ter preenchido o oficial de cumprimento, o plano de ação e a comunicação semestral. Desses três. Agora, a relação de bancos de dados tem uma observação lá a respeito da dispensa, e os registros das operações e o relatório dos dados cadastrais, eles têm então embasamento na circular 346 do ano passado, de dezembro, que trata da suspensão da obrigatoriedade. Então a tela vai continuar lá. O sistema tem essa possibilidade de emissão. Se vocês quiserem emitir e colocar lá, não há impedimento, porque ainda há aquela possibilidade de anexar o relatório, mas que fiquem cientes de que há suspensão dessa obrigatoriedade. Aí eu também queria trazer aqui para vocês algumas dúvidas que eu tenho recebido a respeito dessa aba restrita. A aba restrita, ela é do site do Tribunal de Justiça, ou seja, todas as informações que a Officer passa, o artigo que a gente montou, as próprias telas, os próprios relatórios, isso é fruto da nossa interpretação. Então a gente pega as normativas, a gente entra lá na área restrita, a gente estuda, e o que nós passamos aqui para vocês é fruto da nossa interpretação. Sim, a atualização ela é liberada automaticamente na terça, então quando vocês abrem o sistema já é para estar disponível, né, já atualiza. Se não atualizar, vocês conectem aqui com o suporte, tá bom? Então, recapitulando, continuando. Então, como é uma esfera do Tribunal de Justiça, quando dá algum tipo de inconsistência, vocês perguntam muito, não consigo salvar, ou salvei e deu erro. Nós aqui da Officer, a gente não consegue ajudar vocês nesse tipo de resolução, justamente porque a gente não tem acesso, né, eu digo tecnicamente, a esse site. A informação semestral devido a erros que vem acontecendo também não foi suspensa? Diego, não. Pela circular 346, eles suspenderam só os dois incisos, que é o de registro das operações e os de dados cadastrais. Essa situação que tu trouxe, eu vou comentar aqui também. O que acontece? A gente percebeu que no início do ano, né, tinha o prazo ali até 10 de janeiro para preencher lá se foi verificado ou não foi verificado na comunicação do último semestre algum envio ao COAF. Ou seja, lá no último item lá da área restrita está escrito comunicação semestral. Todas as serventias têm que preencher, tendo comunicado ao COAF ou não. Ou seja, comunicou no último semestre algum ato ao COAF, coloca verificadas e o semestre que foi. Se não enviou nenhum ato, coloca não verificadas e o semestre que foi. Acontece que o que o Diego trouxe aqui é que quando a serventia colocava o semestre
e colocava verificadas, ou seja, que houve envio, na hora de salvar, o sistema do TJ ele estava colocando como não verificadas, ele trocava a opção. E aí, a partir disso, a gente emitiu um comunicado de que, porque foi conectado aqui para ver isso, de que a officer não conseguiria ver esse tipo de inconsistência. A gente já imaginou que fosse uma inconsistência do site e orientamos para que as serventias que verificaram isso fizessem um CAI à corregedoria. E foi isso que eles fizeram. Em resposta ao CAI, até tenho aqui eles passaram que foi realmente um problema técnico e que a área técnica já foi acionada para resolver esse problema. Até passou o número do protocolo e disse que tão logo solucionado fariam uma comunicação geral. Então, a princípio, não foi suspensa essa questão de comunicação, mas que o fato de trocar a opção que foi selecionada é de fato um erro técnico do site lá do TJ mesmo. Então, pode ser feito o preenchimento. Outra dúvida que que a gente tem recebido aqui é a respeito do plano de ação. O plano de ação, ele tem lá no provimento 88 a necessidade de que tenha documentado, né, o trâmite, enfim, a forma como a serventia aplica o provimento 88, mas a princípio a gente não tinha nada em mãos. Então, conversando com alguns colegas, alguns oficiais, e algumas pessoas que têm contato direto com a corregedoria, nós tivemos a informação que a cartilha do CNB, ele teria esse plano de ação. Porém, alguns questionamentos foram no sentido de que lá na área restrita está escrito plano de ação e na cartilha está escrito política de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nós entendemos que é a mesma coisa. Então, aquela cartilha lá a partir da página 61, que traz um modelo que vocês adaptam para a serventia de vocês, pode ser usado assim como plano de ação. Até porque, gente, o plano de ação que traz o provimento 88 e essa obrigatoriedade na área restrita é para, de fato, vocês documentarem o que vocês fazem, qual é o procedimento, qual é a rotina, o cotidiano da serventia, para que sejam aplicadas as disposições do provimento do CNJ. Então, vocês vão perceber que lá no provimento, lá na cartilha, vai ter uma série de ações que vocês vão ter que ler para ver se faz sentido, se vocês fazem isso na serventia ou se vocês fazem alguma coisa a mais e adaptar para que seja o plano de ação, ou seja, como vocês de fato aplicam o provimento 88. Essa cartilha, ela traz, né, já um modelo. Depois que vocês fazem essas alterações, ou mesmo eu sei que tem serventias que fizeram do zero, não tem problema. Depois que vocês fazem esse plano, salvem em PDF e aí carreguem lá na área restrita. Então, este é o plano de ação e não há problema que tem um título diferente. Outra dúvida que a gente tem recebido, então, é a questão da liberação da versão. E aí tem mais um porém. Todas essas abas, o preenchimento certinho, o site que vocês pesquisam, a cartilha, tudo isso, o pessoal aqui do jurídico, eu e minha colega, a gente montou um artigo já no ano passado que tem todas essas informações passo a passo e agora também tem o passo a passo de como emitir os relatórios por dentro do sistema. Então, tanto nesse artigo vai ter isso, quanto no próprio RAV, que é aquele registro de alteração de versão que a gente sempre encaminha quando faz uma atualização do sistema. Lá no RAV vai ter em vídeo e no artigo vai ter o passo a passo escrito. Esse artigo a gente já encaminhou algumas outras vezes lá no grupo do informativo jurídico. Eu vou enviar hoje de tarde de novo para quem não conseguiu acompanhar. E para quem quiser e não está no grupo, pode entrar no grupo ou pode deixar o seu e-mail aqui, que daí depois o marketing me passa, eles anotam e eu mando por e-mail para vocês. Então, para quem quiser, esse artigo com o passo a passo. Lembrando que nesse artigo vai ter informações sobre o plano de ação, sobre o oficial de cumprimento, aonde vocês acham essas informações e aí o passo a passo de como emitir os relatórios. Esses relatórios, então, como eu falei anteriormente, eles vão ser impressos, vão ser emitidos pela tela lá do Sisquaf, então onde tem comunicações, Sisquaf, lá vai ter
os relatórios, vai tá dividido, e aí entrando vocês conseguem colocar o período que vocês querem emitir essas informações, e ele já, quando clica em imprimir, automaticamente ele salva em PDF, porque vocês precisam colocar em PDF lá na área restrita. Então, automaticamente. E aí, o período sempre é um período de 1 mês, né, para colocar. Referente às informações que trazem nesse relatório, também tá lá naquele artigo que a gente montou, mas basicamente não, mas na verdade é tudo que estipula o artigo 9º e o artigo 13 lá do provimento 88 do CNJ, quando ele diz que os dados cadastrais devem conter tais informações de pessoa física e pessoa jurídica, os registros das operações. A gente se seguiu por aqueles artigos para montar os relatórios em si, tá bom, gente? Mas não esqueçam da circular que eu falei para vocês. Se vocês também quiserem, eu posso encaminhar a circular. Acredito que vocês também tenham recebido por malote, mas se deixaram passar, às vezes passa muita coisa, né, durante o dia a dia, posso enviar para vocês também, tá bom? Hoje, na verdade, foi uma live de avisos gerais e uma recapitulação do que já tinha sido falado, né, naquela live do ano passado, e também para falar para vocês dessas novas telas. Eu não consigo mostrar para vocês aqui na live do Instagram como entra certinho nos menus. Então, por isso que a gente gravou, né, vem gravando, na verdade, mas esses tickets estão juntos. A gente gravou na Rave como entra. Então, a gente gravou a tela do sistema, mostrando bem certinho como que vocês fazem a emissão, tudo certinho as telas, tá bom? Esse Rave, ele vai na semana que vem, então, a partir da liberação da versão, também já é enviado o Rave para falar para vocês tudo que muda no sistema, como que faz as novas, né, o que foi adequado, adaptado, enfim. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, podem conectar com o suporte, que os meninos já estão orientados, né? Assim como podem me acionar no jurídico também. Por enquanto, o envio desses relatórios está suspenso? Sim, Diego. Dos 2 relatórios, sim, estão. O resto não. O resto precisa já fazer o preenchimento. Até a ulterior normativa, né? Pode ser que amanhã, pode ser que mês que vem, enfim, volte à obrigatoriedade, então o sistema já está adaptado para isso. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal, no preenchimento? Alguma coisa que talvez não tenha ficado claro e queiram perguntar? Podem ficar à vontade. Tô sentindo um pouco distante a interação de vocês hoje. Eu falei muito rápido, tá muito confuso ou tá muito claro? O que vocês estão pensando? Bom, mas, gente, era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Foi uma live bem rapidinha. E desde quando precisamos fazer? Resselecionar o mês. Então, Gabriela, pela circular 329, que foi aquela que aumentou o prazo, é a partir de novembro. Então, novembro, dezembro, janeiro e aí fevereiro, tá? Até 10 de fevereiro, então seria para novembro, dezembro, janeiro, e aí fevereiro seria 10 de março, né? Assim até 10 de cada mês. Tá bom? Mas aí na circular tem bem certinho sobre essa situação. Nada, imagina. Certo, pessoal? Para quem não está ainda no grupo de informativos jurídicos, a gente tem um grupo que mandamos sempre as atualizações, vou mandar o passo a passo aqui para emitir no sistema, então tudo que tem de novo, de circular, enfim, a gente manda lá, podem entrar. Inclusive agora a gente está com 2 grupos de informativos, porque um encheu e aí criamos um outro, mas é o mesmo conteúdo, quem está num não precisa entrar no outro, que é a mesma coisa, é só porque para conseguir colocar todo mundo lá no grupo dos informativos. E a informação semestral é desde quando? Diego, é a partir desse último semestre, então não precisa informar o que não tinha ainda a tela, né? Então, como a tela, essa área restrita, ela foi liberada em dezembro, vocês precisam agora, até 10 de janeiro, informar do semestre anterior. Então, segundo semestre de 2021. Tá bom? Essa questão é diferente ali, que nem dos meses que a Gabriela me pediu, porque na circular 329 tem especificamente que tem que ser de novembro, dezembro e janeiro. Mas do registro das informações semestrais pode ser apenas do último semestre, tá bom?
Bom, gente, era isso então, não vou mais tomar o tempo de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo portal de atendimento, pelo WhatsApp do jurídico, e-mail do jurídico, e entre no grupo do Informativo Jurídico. Vou mandar agora lá de tarde o artigo de novo. E semana que vem, então, sistemas atualizados para vocês conseguirem emitir o relatório, os relatórios, os dois. E também vai ser enviado para vocês aquele videozinho que a gente gravou mostrando passo a passo de como emitir, tá bom? No mais, ficamos à disposição. Agradeço a todos vocês por nos acompanhar, por me acompanhar em mais uma live. E é isso. Daqui a pouco, provavelmente teremos mais lives daqui por diante, principalmente agora temos a questão das alterações do FRJ, a questão do selo, as leis complementares, né, que vai mudar bastante coisa. Então, acredito que teremos live disso também. Acho que essas lives são interessantes, que a gente pode ter uma interação e a gente consegue ficar mais próximos, né, também para vocês tirarem dúvidas, para a gente conseguir passar as informações internas aqui da Officer, tá bom? Obrigado, Lizzy. Fico à disposição então, pessoal. Uma ótima quinta, uma ótima e quente quinta pra vocês, né? Porque o estado todo tá beirando a 40 graus. E é isso. Até mais, pessoal. Obrigada, Gabriela. Fico muito feliz que vocês gostem. Obrigado, Paula. Fico muito feliz que vocês gostem e me acompanhem, porque assim dá até vontade de fazer mais live quando vocês interagem assim. Obrigado, Jéssica. Obrigada, Morgana, sempre com a gente. Até mais, pessoal.